No livro de Números, capítulo de número 12, a partir do verso de número 1, diz: E falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher de Moisés, que era uma mulher cusita. E disseram: Porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. E era o homem Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. E logo o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam: Vós três sai à tenda da congregação. E saíram eles três. Então o Senhor desceu na coluna de nuvem e se pôs à porta da tenda. Depois clamou a Arão e a Miriam, e ambos saíram. E disse: Ouve agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Assim a ira do Senhor contra ele se acendeu e retirou-se. E a nuvem se retirou de sobre a tenda. E eis que Miriam ficou leprosa como a neve. Olhou Arão para Miriam e viu que estava leprosa. Por isso Arão disse a Moisés: Ai, Senhor meu, não ponha sobre nós este pecado, pois nós agimos loucamente e temos pecado. Ora, não seja ela como um morto que, saindo do ventre da mãe, a metade da sua carne já está consumida. Clamou, pois, Moisés ao Senhor, dizendo: Ó Deus, eu rogo-te que a cures. E disse o Senhor a Moisés: Se seu pai cuspira em teu rosto, não seria envergonhado 7 dias? Esteja fechada esta mulher fora do arraial por 7 dias, e depois a recolham. Assim Miriam esteve fechada fora do arraial por 7 dias, e o povo não partiu, até que recolheram a Miriam. Nesta história nós vemos uma discussão entre família. Moisés, que era irmão de Arão e de Miriam, e Arão e Miriam, no qual se levantaram contra a esposa de Moisés, a cunhada deles. Arão, ele sendo sacerdote de Deus, ele não poderia estar aceitando a afronta de Miriam contra aquela mulher, porque sabemos que Moisés escolheu aquela mulher não dentre o povo de Israel, porque quando Moisés fugiu do faraó, ele foi para o deserto, e por 40 anos ele morou no deserto. Foi onde ele conheceu esta mulher e casou com ela, construiu uma família. Depois que ele então foi escolhido por Deus para voltar e libertar o povo de Israel, Moisés já estava casado, já tinha feito uma aliança com esta mulher. As leis vieram depois, e então aquele povo ali se revoltou contra Moisés, principalmente a própria irmã de Moisés, que foi Miriam. Vemos muitas famílias no qual tem grandes controvérsias, brigas e intrigas por causa de parentes, de cunhado, e algumas estão passando dos limites, onde há preconceito por raças e etnias. Nós podemos aprender com a história de Moisés, podemos entender que neste momento aqui Deus se levantou contra Arão e Miriam, porque Moisés era um escolhido de Deus, e Deus então fala para Miriam e Arão: Se há algum profeta, eu falo com ele por visão e por sonhos. Mas quem é você para se levantar contra Moisés? Porque com Moisés eu falo frente a frente. Neste momento nós podemos ver que Moisés não precisou se defender. Nós podemos ver que Moisés não se levantou contra os dois irmãos, porque Moisés confiou plenamente em Deus, e Deus era o juiz de Moisés, e naquele momento Deus se levantou para defender o servo Moisés. Quando nós passamos por problemas familiares, muitas vezes nós queremos nos defender os nossos direitos, a nossa causa. Como já disse em algumas lições, quando nós temos um coração diante de Cristo, nós então podemos perdoar e seguir em frente. Nós podemos fazer como Jesus fez. Aprendei-vos de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Quando Jesus fala assim, é para que nós venhamos aprender com Ele a ser pessoas mansas e humildes, para nos calar diante dos problemas, nos momentos no qual devemos calar, mas falar nos momentos no qual nós devemos falar. Talvez você está recebendo afronta na tua família, na sua própria parentela. Deus está falando para você neste momento: não é hora de retrucar, não é hora de você levantar a tua voz. Cala a tua voz, cala a tua boca e venha falar comigo, porque eu sou o teu defensor. Quando você se cala perante os homens e coloca diante de Deus a sua causa, Deus se levanta para justificar você, porque você está na presença de Deus e você vive uma vida segundo a vontade de Deus. Quando você se afasta do pecado,
E quando você tem um coração firmado em Deus, você pode ter certeza, Deus se levanta para defender a tua causa. Deus se levanta para te defender. Não precisa você se justificar, não precisa você querer fazer argumentos, porque só vai complicar. Mas confia em Deus, Ele é o teu defensor. Naquele momento, Miriam então reconhece junto com Arão que se levantou contra o servo de Deus. E eles não deveriam ter falado aquilo porque Moisés foi levantado pelo próprio Deus e tinha uma vida voltada na presença de Deus. E então eles reconhecem que pecou. E depois que Deus repreende a eles, então eles pedem perdão. Mas Miriam, então, ela é atacada pela lepra, porque a lepra era o sinal do pecado no qual o povo cometia contra Deus. Porque quando eles se levantaram contra Moisés, estava se levantando contra o próprio Deus. E naquele momento, então, quem foi clamar a Deus pela cura dela? Foi o próprio Moisés. Quando algumas pessoas se levantam contra você para tentar te envergonhar, para tentar fazer você retroceder naquilo no qual Deus está falando para você, vai adiante, continue, tenha ânimo, eu sou contigo. E às vezes se levanta pessoas para tentar te desanimar. Essas mesmas pessoas que tentam te desanimar são aquelas que vão pedir para você que venha orar pela vida dela, porque Deus é Deus na tua vida. E se você tem uma vida segundo a vontade de Deus, você pode ter certeza, Deus está contigo. Aonde você estiver, Deus vai mostrar que Ele é Deus na tua vida. E aquelas pessoas que se levantarem contra você, hão de calar, porque vão ver o agir de Deus através de você. E elas serão as primeiras a pedir que você venha orar, que você venha suplicar a Deus pela vida dela. Esta é a lição que nós podemos entender. Muitas pessoas têm passado por problemas dentro da própria família. E Deus está falando conosco neste momento. Espera em mim, espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. Fala para a tua alma, espera no Senhor, não te angustie dentro do próprio coração. Espera em Deus, porque Deus está falando contigo neste momento. Espera em Deus. Você foi envergonhado pela tua própria família, pelos amigos. Você foi desprezado e menosprezado. Espera em Deus. É Deus quem honra você. Mas não espere por justiça, porque você vai clamar a Deus por perdão para aqueles que te ofenderam. Esta é a lição que Deus está ensinando na palavra de hoje. Porque quando Jesus estava naquela cruz, Ele não clamou a Deus por justiça para aquele povo, mas Ele disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. E quando Jesus falou desta forma, Jesus estava dando a oportunidade que aquele povo viesse a reconhecer o erro e pedir perdão a Deus. Quando Lúcifer, ele estava no céu, ele foi o primeiro a manifestar o pecado do orgulho e da arrogância, pecando contra Deus, assim como Miriam e Arão fizeram. Eles pecaram contra Moisés e eles se levantaram, não foi contra Moisés, mas foi contra o próprio Deus. Quando Eva foi tentada lá no jardim do Éden, Satanás despertou nela o mesmo desejo prepotente que havia levado a pecar contra Deus no céu. No dia em que dela comerdes, ou seja, quando Lúcifer chegou já estava ali na forma de Satanás, ele então chega para Eva e fala: quando você comer do fruto proibido, então abrirão os vossos olhos e vocês serão como Deus. Ele sempre vem tentando iludir, ele sempre vem tentando fazer com que as pessoas venham acreditar como se Deus falasse. E Deus, na verdade, não fala através de Satanás. Vemos muitas pessoas querendo interrogar o diabo, muitas pessoas querendo interrogar isto ou aquilo. Quando você quer saber o que Deus tem para a sua vida, busque você mesmo, Deus vai falar com você. Quando vemos esta arrogância, a prepotência, o orgulho, o desejo de supremacia que trazem esse desejo de autoridade, elas têm origem no coração de Satanás. São sentimentos opostos ao caráter de Jesus. Uma análise do que nós podemos entender na história desta família é que Moisés, mesmo sendo um homem temente a Deus, as pessoas olhavam para Moisés e viam que ele era um homem escolhido pelo próprio Deus, mas mesmo assim não fez com que as pessoas viessem a ter temor. Quando Deus disse: há profeta no meio de vós, eu falo com ele por visão ou por sonhos, mas com Moisés eu falo frente a frente. Vocês não tiveram temor, não tiveram medo de se levantarem contra o meu servo Moisés? Ou seja, Deus estava falando naquele momento: quando você se levanta contra o meu servo que faz a minha vontade, você está se levantando contra mim, diz o Senhor. A família é um lugar onde nós venhamos a ter paz e união. Mas muitas famílias são destruídas por causa das intrigas, da rebelião, porque o diabo veio para roubar, matar e destruir. Mas Deus veio para dar vida e vida eterna.
Então esta é a lição para a nossa vida no dia de hoje. Que nós venhamos a aprender com a história de Moisés para a nossa família, Miriam e Arão, que não seja achado dentro a nossa família com arrogância e prepotência, mas que nós venhamos ter humildade de reconhecer que Deus está falando conosco em nossos corações. Não se deixe agravar pelo pecado da rebeldia, assim como Lúcifer fez. Então a família tem muitos problemas entre as famílias, mas não deixe os problemas da família vir tirar você da presença de Deus. Que você seja luz no meio da tua casa, da tua família, pois é você que vai brilhar e as pessoas vão olhar para você e falar: clame a Deus por nós. As pessoas irão reconhecer o agir de Deus em teu favor. Só te peço, seja fiel a Deus, busque a Deus verdadeiramente. Não esteja diante das coisas no qual venha envergonhar ou tirar você da presença de Deus, mas busque a Deus verdadeiramente, porque Ele te constituiu como luz no meio da escuridão. É você que Deus está usando. Foi Davi que Deus se levantou para falar através dele, fazer a obra através da vida de Davi, mesmo quando a família de Davi desprezou aquele jovem. Deus vem através de você falando para a tua família. Você que está ouvindo esta mensagem no dia de hoje, não foi por acaso que essa mensagem chegou até você. É porque Deus está falando para você: tenha fé, tenha bom ânimo. Mesmo diante daqueles que estão querendo te derrubar, mesmo diante daqueles que estão se levantando contra você, eu falo contigo. Eu sou Deus na tua vida, porque você decidiste ouvir a minha voz e me servir, diz o Senhor. Quando nosso Senhor Jesus Cristo veio nessa terra, Ele não veio simplesmente por vir. Ele veio para sofrer e morrer em nosso lugar. Ele veio sendo o próprio Deus, assumindo a forma de homem e morrer naquela cruz por cada um de nós. Então nós temos que entender que Jesus Cristo, na humildade dele, na essência de Deus, como diz o apóstolo Paulo, ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo. Jesus veio nessa terra para sofrer e morrer por cada um de nós e nos trazer como lição para a nossa vida, para que nós venhamos muitas vezes suportar a cruz, o peso da cruz, mas que nós venhamos a carregar para que as pessoas olhem para cada um de nós e venham glorificar o nome de Deus, que nós venhamos ser exemplos. Digo para você, pregue o evangelho todos os dias, mas se possível for, use palavras. Esta é uma frase muito comum, muito importante e interessante para a nossa vida. O testemunho de vida é mais importante do que 1000 palavras, porque a palavra, ela não expressa quem você é, mas o teu testemunho mostra verdadeiramente quem você é, e as pessoas estão de olho em você. Então entenda, Deus, o nosso Deus, Ele está iluminando a tua vida, para que você venha iluminar a vida de outras pessoas, mostrar o caminho que você está seguindo, para que principalmente a tua família venha estar buscando Deus, está sendo direcionada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo até Deus. Então eu quero orar com você no dia de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entendemos, ó Deus, a tua palavra. Sabemos que o Senhor, meu Deus, fala através da nossa vida. Sabemos que o Senhor age através da nossa vida. Quando nós decidimos andar contigo, o Senhor anda conosco. Meu Deus e meu Pai, nós colocamos a nossa família diante de Ti. Essa pessoa, meu Deus, que está orando neste momento, talvez, ó Pai, ela está enfrentando grandes problemas familiares. Meu Deus, eu clamo ao Senhor, esteja segurando nas mãos dela, Pai. Meu Deus, esteja direcionando os passos, ó Senhor. Esteja conduzindo pelo teu verdadeiro caminho, pois somente o nosso Senhor Jesus Cristo é o único caminho, o nosso único Salvador, único mediador e intercessor, aquele que morreu numa cruz para nos salvar e nos levar até a Ti. Por isso, ó Deus, nós não tiraremos a honra que é do Senhor Jesus Cristo e não entregaremos para ninguém, pois somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, todo louvor e toda adoração. Então, meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, segure em nossas mãos, pois nós confiamos unicamente e exclusivamente em Ti. Somente no Senhor está a nossa confiança, pois somente o Senhor basta para a nossa vida, pois somente o Senhor é essencial para a nossa vida. E eu te digo, meu Deus, muito obrigado por nos presentear com o maior presente que alguém pode receber, que é a presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somente o Senhor é suficiente, Jesus, para a nossa vida. Segure na mão desta pessoa que está colocando diante de Ti a família, os problemas, as lutas, e que o Senhor venha nos dar sabedoria para que nós venhamos a caminhar sempre confiando em Ti, em nome de Jesus. Que Deus abençoe você, que
Que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e venha brilhar a essência do Espírito Santo, a verdadeira presença do Espírito Santo, que Ele é a verdadeira luz que pode nos levar a brilhar no meio de uma escuridão. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Se eu tiver que levantar do trono para interceder ao teu favor, e se for preciso eu me levanto e declaro todo o meu amor. Se eu tiver que começar de novo, pra você não me abandonar, eu escrevo uma história nova, mas a morte não vai te tocar. Se eu tiver que enviar um anjo pra não ver você chorar assim, corto o laço do teu inimigo, colho tuas lágrimas pra mim. Ah, se você soubesse do que sou capaz de fazer pra provar que amo você. O universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar. Por você eu interpreto sonhos, foi ungido para governar sua história. Lá na glória, para os anjos vou contar. Se orar eu tiro a mão do homem, faço a minha obra prosperar e revelo a minha vontade para ver a alma se alegrar. Eu conheço toda a tua vida, não precisa você me dizer. E por causa da tua alegria, hoje eu me levanto pra vencer. Ah, se você soubesse do que sou capaz de fazer pra provar que amo você. O universo estremece quando ouve a minha voz, mas eu não vou te perder. Por você eu faço o céu parar, o inferno se ajoelhar. Por você eu entro nessa guerra, mas a morte não vai te tocar. Por você eu ando sobre o mar, faço a tempestade se acalmar. Por você eu interpreto sonhos, foi ungido para